Capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, segunda parte. Tópico: influência do organismo. Perguntas de 367 a 370. Pergunta 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Resposta: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário ou é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Pergunta 268. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Questão A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre irradiação da luz? Resposta: é, como vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, o qual tira a liberdade dos movimentos. Pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. Pergunta 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Questão A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Resposta: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Encarnado, traz o espírito certas predisposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se aplicamos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ter um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um órgão certo para ser um Vicente de Paulo.
Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Servimo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades.